Vamos lá. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao WM Concursos. Meu nome é Elber, sou professor de Direito da casa, mestre em Direitos Fundamentais, e vamos dar início ao nosso estudo. Na verdade, nós vamos dar continuidade, não é isso? Nós trabalhamos nos blocos anteriores essa Lei 11.404 até seu artigo 59, né? E hoje vamos dar prosseguimento aos pontos mais importantes, mais relevantes que podem cair na tua prova. Lembrando que a minha finalidade aqui, a minha teleologia máxima de intervenção hoje na aula, não é dissecar toda a lei, mas sim trazer os pontos mais importantes, mais relevantes que podem cair na tua prova. Então, essa é a nossa finalidade. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá ok? Então, vamos lá. Antes mesmo de a gente começar, só quero lembrar, não é isso? Domingo agora, vamos ter um aulão do Rodrigo, de redação em português. Rodrigo, os melhores professores de português de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, sem sombra de dúvida. Vamos trabalhar aí o português, a redação, no domingo, de 8h30 a 17h, ainda com raciocínio lógico. O nosso professor aí, muito experiente, Marcelo Cury, ele vai trabalhar a parte de raciocínio lógico com os senhores aí no domingo. Então, sejam bem-vindos. Lá na Rua Curitiba, 1269, fazer inscrição, tá o telefone aí, ó, o 9634-4111, faz a sua inscrição, vagas limitadas, né? Tá ficando aí lotada a sala, porque nós estamos buscando aí a nossa aprovação, tá ok? Lembrando, nós estamos com um curso online aí, da Polícia Penal, só entrar em contato conosco, eu, professor, aí, nós estamos gravando todo o conteúdo de legislação, justamente, para capacitá-lo com maior possibilidade de acerto, de gabaritar a sua prova, tá ok? E, no final do ano, nós estamos aí com o intensivão, Polícia Penal, vamos ter 8 encontros aí, do dia 20 de dezembro até o dia 30 de dezembro. O intensivão são 8 encontros, 4 encontros comigo, nós vamos trabalhar aí os pontos mais importantes da LEP, da Lei de Tortura, abuso de autoridade, que é a Lei 3.869 de 2019, vamos trabalhar uns 1.343, 2006, de drogas, de tóxico, vamos trabalhar a Constituição, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948, ou seja, vamos trabalhar a parte de direito, 4 encontros. 2 encontros de português e redação com o Rodrigo, um encontro de informática e um encontro com o Marcelo com raciocínio lógico. Então, gente, nós vamos trabalhar os pontos mais importantes aí nesse intensivão que vai acontecer do dia 20 de dezembro ao dia 30. Lembrando que é de manhã, de 8 às 11h40 e de 19 às 22h20. Não é isso? Só fazer a inscrição aí, né? E sejam bem-vindos a estar conosco. E lembrando que nós temos em janeiro também o intensivão de exercício, que vai ser do dia 3 de janeiro a dia 12 de janeiro, não é isso? Esse aí também são 8 encontros, de manhã e noite. Vamos trabalhar aí, né? Pegar os exercícios da banca Selecom e vamos esmiuçá-la, pegar os pontos mais importantes que a banca pode te cobrar, vamos tentar cercar o máximo possível. E no dia 13 ao dia 15 são os aulões véspera de prova. Lembrando que a prova do senhor está marcada para o dia 16 de janeiro, no domingo. Então, antes da prova, 3 dias antes, das 8 da manhã às 10 da noite, nós vamos trabalhar aí um aulão de revisão. Os pontos aí, chave, aquela revisão final para te preparar para a prova. Então, vai ser de 8 da manhã na quinta e na sexta, até 10 horas da noite, e no sábado, de 8 até 17. Vamos aí preparar, não tá? Esse começo de final de ano, não vamos parar de estudar, vamos dedicar, porque a prova está chegando e nós vamos levar você ao seu resultado positivo. Bacana? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós paramos aí no último artigo, trabalhamos o artigo 59 e vamos dar prosseguimento, ok? Então, vamos lá no artigo 66 agora. Olha lá. Artigo 66, então, da 11.404. Essa norma, professor, que norma que é essa? É as normas de execução penal do Estado de Minas Gerais. É uma norma infraconstitucional que também ela traz as particularidades da LEP, da Lei 72/10 de 84, e nós temos aí de maneira interna, né, do sistema prisional, o REMP, né? Nós temos 3 normas aí de grande importância para a prova no que diz respeito à execução da pena. A Lei 72/10 de 94, que é a LEP, a 11.404 de 94, que é a norma do Estado de Minas Gerais, e o REMP, né, o Regulamento do Sistema Prisional. Então, nós vamos trabalhar os 3. Nós estamos trabalhando os 3 nas aulas, né, online, presencial, justamente para a gente
cercar o máximo de questões possíveis. Então, vamos lá. Artigo 66. O sentenciado ele tem direito a manter relações familiares, incluindo visitas periódicas com a família. Olha que interessante. Lembrando que na Constituição Federal fala que o preso ele tem o seu respeito à integridade física e moral, e a ele é garantido vários direitos, a LEP estabelece, né? Inclusive um deles com a participação da família. Por que a família é importante? Ela vai participar? Porque, de fato, conforme a teoria de Rogério Sanches, o caráter da ressocialização do preso, um dos pontos importantes para que, de fato, o preso possa ser ressocializado é a participação da família, da igreja, do comerciante, que vai fomentar, que vai abrir as portas para o trabalho ao preso, né? Ou seja, toda a comunidade ela é importante no fomento de políticas públicas de reinserção social ao preso. Então, a família tem esse papel relevante na dignidade, na formação da ressocialização do preso. É importante. Olha lá, e o que estabelece o REMP no seu artigo 516? Fala que a visitação ela será semanal ou quinzenal, né? E poderá, a critério do diretor do estabelecimento prisional, ocorrer no sábado, no domingo, né? Limitando-se a entrada lá de 2 adultos. Então, nós temos várias particularidades que o REMP estabelece no que diz respeito às visitas sociais. E nós temos lá, de grande importância na LEP, a parte do RDD, do regime disciplinar diferenciado, que nós temos aí, inclusive, várias críticas ao RDD, por causa desse recrudescimento do sistema de execução da pena, daquela ideia da teoria de Jung Jacobs, aquele doutrinador alemão, que fala a questão do direito penal do inimigo, né? E, de fato, houve um aperto, na verdade, esse recrudescimento, esse endurecimento no que diz respeito à execução da pena, principalmente a questão do regime disciplinar diferenciado. E lá estabelece que haverá, mesmo no RDD, a visita, e vai ser quinzenal. Olha lá, de 2 pessoas, né, a serem realizadas instalações que não pode ter aquele contato físico nem passar de objetos com a pessoa visitada, e no caso de terceiro, tem que ter autorização do Poder Judiciário, o juiz da vara de execuções penais, com duração de 2 horas. Então, é importante destacar que a família, então, ela vai ter esse acesso, né, ao preso. O direito estabelecido no caput abrange relações oriundas de casamento, união estável, união homoafetiva e parentesco, justamente para esse âmbito erga omnes do que seja a família. Inclusive, lá a questão homoafetiva, respeitando a dignidade humana no que tange à orientação sexual. Bacana? Vamos lá. 67. O sentenciado e o preso provisório têm direito à visita íntima. Olha que interessante. Tem um direito, não só a questão da visita social, que é a visita familiar, não é isso? Mas também a visita íntima, com periodicidade, duração, horários e procedimentos definidos pela autoridade competente. E nós temos essa definição lá no REMP, por exemplo. Lá no seu artigo 542, fala que a visita íntima ela é prevista, não é isso? Ela ocorrerá em dias úteis, dentro do horário que vai das 18 às 6 horas da manhã. A professora pode ocorrer visita íntima também no final de semana? Pode, não é isso? Desde que haja o quê? Justificativa plausível, né? E ainda dependerá de autorização da SSPI. Então, gente, pode sim realizar a visita tanto dia de semana quanto final de semana, visita íntima, justamente nesse relacionamento com a família, o companheiro, o marido, a esposa, justamente para ajudar nessa reinserção social. Olha lá, o sentenciado vai indicar, lógico, né, o companheiro, o cônjuge para essa visita íntima, né? E, logicamente, tem que ter devidamente comprovado por meio de documentos. Aquele documento de certidão de casamento, de união estável, né? E vai, inclusive, união estável homoafetiva aí, delimitada já com essa autorização, né, pelo Supremo, dessa consagração da união estável e homoafetiva. A indicação realizada, nós vimos no parágrafo 2º, poderá ser cancelada, né, essa visita íntima, desde que ela mediante comprovação do rompimento do vínculo. Então, ou seja, não tem mais vínculo do companheiro, do relacionamento conjugal, né? Então, pode ter esse rompimento. Professor,
depois de quanto tempo ele pode ter uma nova pessoa lá, né, no caso, essa visita íntima. Olha lá, na hipótese do parágrafo terceiro, somente 6 meses após o cancelamento, poderá ocorrer nova indicação de cônjuge ou companheiro para fins de visita íntima. Lembrando que nova indicação de cônjuge ou companheiro. Logicamente, mantém o status quo do caráter de comprobatório, né, do documento da nova relação afetiva do preso, ok? Olha lá. No caso do menor de 18 anos, somente se admitirá visitante menor de 18 anos quando legalmente casado. Nós temos regras do direito civil que estabelece que aquele menor de idade casado, ele se emancipa. Ele se emancipa. Então, regras do direito civil, do Código Civil de 2002, está claro. Se, de fato, ele casou antes de atingir a maioridade, há emancipação, regras do direito civil. E nos demais casos, quando devidamente autorizado pelo juiz competente, o juiz da vara de execuções penais. Bacana? Vamos lá no artigo 71, de grande importância aí. Lembrando que esse 71 está previsto na LEP, está previsto no REMP, então tranquilo. É importante os senhores aí lerem bastante vezes essas particularidades, esses conceitos, tá joia? Vamos lá. Os estabelecimentos penitenciários, compreendem? Então, vamos ver, né? Todos os estabelecimentos, de maneira genérica e de maneira específica, nós temos cada um deles e as suas particularidades. Então, vamos ver. O presídio e a cadeia pública. Destina-se que, professor? O presídio e a cadeia pública. A custódia de presos à disposição do juiz processante. Nós temos ainda aquele preso que está sendo ali investigado, ele está sendo processado, ainda não exauriu a sua culpabilidade no devido processo, aquele trânsito em julgado, né? Aquele ainda preso que está à disposição da justiça, no due process of law, no devido processo. Penitenciária, para o sentenciado em regime fechado, não é isso? Aquele que inicia ali o cumprimento, realiza o seu cumprimento do fechado até que haja a sua devida progressão de regime por força do 112 da LEP. Não é isso? De grande importância para a prova a questão lá da progressão. Vamos dar um exemplo? Aquele cidadão, aquele que comete um crime doloso, com natureza morte, e ele é reincidente, não tem o livramento condicional, não é isso? Do 112, e ainda ele tem que, além do comportamento carcerário, que vai ser delimitado pelo diretor do estabelecimento ao juiz, ele tem que cumprir pelo menos 70% em regime fechado, para que, de fato, ele tenha esses requisitos objetivos e subjetivos do comportamento carcerário para a devida progressão de pena do fechado, por exemplo, para o semiaberto, que no semiaberto é onde que ele vai realizar as atividades, a colônia agrícola, industrial ou similar. E no regime aberto, professor? Casa de albergado. Gente, o que faz na hora da prova? Eles invertem isso na sua prova. Então, tem que estar muito bem claro, né, o título e os seus respectivos conceitos. Tá joia? Sendo de reeducação do jovem adulto. É o regime aberto ou semiaberto. Professor, quem é o jovem adulto? Do 18 a 21 anos de idade. Nós temos essa previsibilidade lá no ECA, na Lei 80.69/90, que quando ele comete um ato infracional, ele, por exemplo, ele pode permanecer até os 21 anos de idade. Sabemos muito bem que, no caso de medidas socioeducativas, o menor de idade fica até os 18 anos, por exemplo, no sistema de internação, nós chamamos de última ratio do menor de idade. Não é isso? A previsão da Lei 80.69/90. E no caráter de exceção, ele pode permanecer naquela situação dos 18 até os 21 anos de idade. E 21 anos de idade, ele tem que colocar obrigatoriamente em liberdade. Lá a previsão, lá no ECA, porque é o famoso jovem adulto, que ainda ele acredita-se que ele esteja ainda em formação de sua personalidade. Então, há que se ter uma separação dessa pessoa, jovem adulta, que ainda está em busca da sua formação, da sua personalidade. Ok? Centro de observação. Para a realização de exame criminológico de classificação. De grande importância isso aqui, nós trabalhamos isso aqui na LEP, não é isso? Vai ser realizado aquele exame criminológico, de fato, aquele que está no regime fechado, né?
para que, de fato, seja analisado os seus antecedentes, a sua personalidade, de fato, para criar um plano de individualização do cumprimento da pena. Esse exame criminológico, ele é muito importante, que ele vai auxiliar a análise do cumprimento de pena daquele preso, mas só que de maneira individualizada. Vai criar o programa individualizador do cumprimento de pena. Então, isso é muito importante. Nós temos, inclusive, que vai facilitar a comissão técnica de classificação, né, para que ela, de fato, realinhe as atividades que o preso, olha, vai ser estabelecido, irão ser, as atividades serão ser estabelecidas dentro da execução da pena. Importante esse exame criminológico. Lembrando que é obrigatório para o regime fechado e o semiaberto ele não tem aquela obrigatoriedade. E lembrando que para o Supremo fala que não há mais essa obrigatoriedade do exame criminológico. Vai se passar pelo crivo do Poder Judiciário. O juiz que vai decidir se, de fato, há necessidade de exame criminológico. Mas na lei, delimita que ele será realizado, irá realizar o exame criminológico, ele no cumprimento de pena no regime fechado. Importante nós sabemos o que a lei estabelece e o que hoje os ditames do Supremo Tribunal Federal vem estabelecer nas suas hermenêuticas acerca da interpretação da Lei de Execução Penal, a Lei 7210 de 1984, que é a Lei de Execução Penal do Estado, lei federal, né, a legislação de execução penal federal. 7. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico para inimputáveis e semi-inimputáveis. Pessoal, aquele que cometeu, por exemplo, um crime, mas analisa-se que esse indivíduo, ele é, por exemplo, um doente mental, ele não estava nas suas faculdades, não está nas suas faculdades mentais plenas, ele não vai para o sistema prisional, ele vai para o hospital de custódia, para tratamento do seu diagnóstico clínico, médico, né? Ele, por exemplo, ele tem a chamada absolvição imprópria. Ele não é condenado, por exemplo, na prática de um ato criminal, a conduta, o fato ilícito, antijurídico e culpável, conceito analítico de crime. Porque aí ele não tinha as faculdades mentais plenas no momento do fato criminoso, delituoso, da sua conduta, do seu ânimo necante, do seu elemento subjetivo da prática criminosa, né? Então, aqui ele não vai para o sistema prisional, ele vai para a atividade hospitalar de custódia e tratamento psiquiátrico. Bacana? Olha aí, nós temos um resuminho legal para facilitar o seu entendimento. Sugiro imprimir isso aqui, colocar na geladeira da casa de vocês, treinem, leiam todos os dias, pelo menos 30 vezes. Vamos dar continuidade. Gente, esse artigo 72, ele é de grande importância, de grande relevância para a sua prova. Professor, por quê? Porque houve uma introdução desse parágrafo 2º na Lei 22.865 de 2018. Ou seja, está recente, de grande importância, de grande relevância para a sua prova. Então, gravem bastante aí, bem esse artigo 72, parágrafo 2º, que estabelece que, olha lá, vejamos, vamos fazer essa análise juntos, hein? A pessoa recolhida em prisão provisória, ou seja, aquele ainda que não transitou em julgado, e é aquele que não tem a sentença penal condenatória, que é o tempo do delito. Olha lá, quando então ele praticou o fato, ele era um policial civil, né? Nós temos aí o rol dos órgãos de segurança pública do 144 da nossa Constituição Federal. A Polícia Civil é aquela que o órgão responsável para apurar as infrações penais, exceto as da União e exceto as militares. Não é isso? A competência constitucional da Polícia Civil, por força do 144 da nossa Constituição. Polícia Militar são os
Ô, cabeçudo, caiu o áudio aí. Cavalo. Tem áudio não. O áudio aqui. Voltou o Já áudio? apertou o áudio aí, né? Certinho agora? Agora voltou. Beleza, Agora muito voltou. obrigado, meu irmão. Sucesso, muito obrigado, seja bem-vindo. Então vamos lá. Estou voltando aqui, então, Cavalo. pessoal. Artigo 72, parágrafo 2º. Então, no caso em tela, os órgãos de segurança pública, Polícia Civil, o cara que cometeu o crime, o cidadão policial, o agente da lei que cometeu o crime, e ele está em prisão provisória, era ao tempo do crime, policial civil, militar, bombeiro, agente de segurança penitenciário, que é hoje o policial penal, que está previsto no rol, lá no ânimos clausulos, lá no 144, no inciso 6º, o policial penal e agente de segurança socioeducativo do Estado ficará em dependência distinta e isolada dos demais complexos penitenciários. Olha que interessante. Então, nós temos aqui, pessoal, uma prerrogativa na garantia da dignidade daquele que é agente da lei, ou, pelo menos, aquele que era agente da lei, né? Então, no caso, olha só, então, aquele que era policial ao tempo do seu delito, do seu crime, ele vai ser recolhido em prisão provisória em dependência separada, distinta dos demais complexos penitenciários, justamente para garantir a sua segurança, né? Porque imagina muito bem, prisão provisória, mas também, olha lá, se quem ao condenado em sentença transitado em julgado. Ou seja, aquele que já está cumprindo a sua pena transitada em julgado, que era ao tempo do crime, era também policial civil, militar, bombeiro, policial penal, que é o antigo agente de segurança penitenciário, ou agente de segurança socioeducativo do Estado. Então, se ele é um preso provisório ou preso condenado, tem que ficar, né, dentro do seu penitenciário distinto, né, daqueles demais presos, justamente na garantia de sua dignidade. Eu acredito que isso aqui seja uma boa questão de prova, principalmente envolver nós, agentes da lei, e principalmente que nós tivemos uma alteração da Lei 22.865 de 2018, ou seja, está bem recente. Eu acredito que a banca ela pode vir te cobrar, se você tem esse conhecimento que os agentes da lei eles têm umas prerrogativas no que tange à execução do cumprimento de pena delimitado, né, por força da usuário do Estado. Importante distinguir isso aí. Ainda, olha lá, o que vem estabelecer o 75? Devem ser previstas sessões independentes de segurança reforçada, olha lá, né, para sessões independentes de segurança reforçada, ou seja, né, na garantia da incolumidade física e patrimonial dos agentes da lei, para o internamento de condenado que tenha lá exercido a função policial, bombeiro, e que, por esta condição, tem que ter sessões independentes, tem que ter uma segurança reforçada, justamente na garantia da integridade física daqueles que foram, né, aqueles que exerceram, que tenha exercido a função, né, de agente de segurança pública. Não é isso? Professor, Oi, dá uma melhorada no áudio aí, tá travando muito a chamada. Tá é ruim mesmo? a ligação. Entendi, agradeço, meu irmão, mas aqui não acho que não tem como, não. Desse aqui deve ser internet, mas vamos limitar.
ser a internet. Vamos contar aqui. Paradinhas. E atividade policial, como também para o internamente condenado ao crime hediondo, né? Aquele previsto na Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, e de rebelde ou opositor ao regime de estabelecimento, ou seja, é aquele subvertor à ordem, à indisciplina, aquele que quer causar motim, é aquele que quer subverter a ordem pública dentro do estabelecimento prisional. Inclusive, esse cidadão ele vai ser direcionado, né, ao RDD. Ele cometeu o crime doloso, que é de natureza grave, e que subverteu a ordem ao estabelecimento penal, vai direto ao RDD, não é isso? E vai ficar lá no cumprimento até 2 anos. Nós chamamos de RDD punitivo. Está previsto no artigo 52 da lei. Não sei se na prática está sendo realizado conforme delimita a lei, mas na lei estabelece que esse complexo penitenciário há que se ter ali esses pavilhões separados, semi-aberto e no aberto. Bacana? Então é importante distinguir. Professor, volta o último slide aí, porque travou, ninguém conseguiu ver esse último slide, não. Não? E não está. Internet. Uma terceira é a internet de todos. Só a sua. Então é minha. Eu acho que desse né? Outro local, um pouquinho. Só para ver se melhora um pouco. Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Vou dar um intervalinho aqui, 2 minutinhos. 2 minutinhos, só para pegar uma água ali. E a gente volta no bloco seguinte. 2 minutos a gente volta, só para a gente conferir isso aqui. Tá joia? Grande abraço a todos. Valeu!